está nos bancos dos réus. O pão de mel envenenado é um caso que repercutiu no país todo e o acusado teria enviado o doce ao suposto amante da esposa. E esse homem é quem está sendo julgado neste momento, desde cedo. Inclusive, na época, laudos periciais confirmaram a presença de uma substância proibida aqui no Brasil desde 2017. Quem acompanha de perto é a Rafaela Schwinka, que neste momento, inclusive, está no Fórum de Cascavel. Como que está a situação por aí, Rafa? Temos alguma informação sobre o andamento? Ou, quem sabe, já acabou esse júri? Boa noite. Wagner, ainda não acabou esse júri. Nesse momento, eles estão em um intervalo. Boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. 8 pessoas é que foram ouvidas durante o dia de hoje, inclusive entre eles aí, né, esse réu que acabou também sendo ouvido. Como eu disse, nesse momento eles estão no intervalo e a qualquer momento eles devem retornar novamente para daí então dar o veredito, para que realmente a gente possa entender como que vai ficar essa situação. Isso porque esse caso ocorreu ainda em 2021 e há toda uma grande repercussão que aconteceu, principalmente porque as imagens ali acabaram auxiliando nas investigações. Essa situação toda, ela, claro que chamou muita atenção e hoje, inclusive, no momento em que começou o julgamento, vale lembrar que pela segunda vez, já que em maio ele acabou sendo interrompido, porque segundo a defesa, ali eles tinham recebido alguns documentos que não tinham sido protocolados no tempo hábil para que realmente esse julgamento pudesse ocorrer. E hoje, novamente, teve uma tentativa para que esse julgamento fosse interrompido, mas não aconteceu. Ele começou com atraso, mas mesmo assim está seguindo. A Daiane e o Maico acompanharam pela manhã esses primeiros passos e a gente vai acompanhar agora na reportagem. Mesmo 3 anos após o crime, o motoboy que fez a entrega ainda não acredita no que aconteceu. O cidadão trabalhava com venda de doces no semáforo do antigo Trevo Cataratas. Aí, quando eu estava passando, ele perguntou se eu não fazia uma entrega para ele. Mas, como ele trabalhava com doce, normalmente você jamais vai suspeitar que ele fosse fazer uma situação desse porte, né? Aí ele pediu se eu fazia, eu falei que não dava tempo, daí como eu ia vir para o outro lado da cidade, quando eu estava passando, ele perguntou se eu não fazia, no Tropical. Aí foi onde que eu falei para ele, não, tudo bem, eu faço. A entrega do pão de mel envenenado foi registrada por câmeras de monitoramento. O motoboy chega com um pacote e entrega o doce. Era para ser mais um dia normal de trabalho, mas o homem só se deu conta do que aconteceu quando foi procurado pela polícia. Eu peguei e transportei esse produto para ele, mas jamais eu imaginava que teria alguma coisa ilícita onde ia prejudicar outras pessoas, né? Então foi onde que deu toda essa situação. O motoboy é uma das testemunhas do caso. O júri começou por volta das 10 da manhã. Essa é a segunda vez que o caso vai a júri popular. Na primeira tentativa, em 14 de maio deste ano, a defesa do réu alegou que o Ministério Público e a acusação do caso apresentaram provas sem um tempo necessário para que elas fossem analisadas. Por isso, o julgamento foi cancelado. Desta vez, nessa segunda tentativa, foi a vez da acusação pedir o cancelamento do júri, por a defesa do réu apresentar provas, segundo eles, sem o tempo hábil para análise. Mesmo assim, o julgamento prosseguiu. Me parece que ontem o Tribunal de Justiça concedeu uma liminar para que fosse ouvido um assistente técnico por parte da defesa, né? Esse assistente técnico ele não foi indicado lá atrás, em março, que era a fase do artigo 422 do Código de Processo Penal. Então, vamos ver se o juiz realmente vai continuar com esse julgamento, né? Porque me parece que há uma violação clara da lei nesse ponto. E é uma prova nova. Assistente técnico não se preparou para a oitiva dessa testemunha, porque é um expert, né? Então, ou seja, é necessário um conhecimento específico para isso. O acusado, na época com 43 anos, ao descobrir uma traição da esposa, mandou o pão de mel envenenado para o homem, que seria o amante da mulher. A vítima, na época, estava com 35 anos. Ficou hospitalizada por 10 dias em estado grave. O caso começou a ser investigado pela Polícia Civil.
Os doces passaram por análise que comprovaram o envenenamento. Cartas e telefonemas com ameaças também foram investigados. O acusado chegou a ser preso, mas em maio de 2021 foi solto e desde então responde em liberdade. Nós seguimos por lá, nossa equipe acompanhando. A qualquer momento a gente volta com a informação, quem sabe com o resultado desse júri.